E aí, galera, beleza? Vamos falar mais um pouco sobre alguns conceitos de engenharia, continuando nossa série de videoaulas. Hoje a gente vai falar sobre potência e energia. Então a gente vai falar um pouquinho sobre o que é energia, o que é potência, por que a gente define potência, qual a relação entre a tensão e a corrente, e um pouco sobre potência e energia, qual a relação entre essas duas grandezas, e alguns exercícios. Então o que é energia? Energia é capacidade de realizar trabalho. Então, por exemplo, eu como lá a minha comidinha, meu almoço, minha janta, e as reações químicas do meu organismo vão armazenar energia, me dando capacidade de realizar trabalho, ou seja, de andar, de ir para a escola, de estudar, de pensar, de fazer prova. Então, a energia que eu obtenho através da minha alimentação me dá a capacidade de realizar trabalho. Ou, por exemplo, esse objeto aqui, ele tem uma certa massa. Eu estou transferindo a minha energia que eu comi para ele, elevando ele de altura. Então eu transferi a minha energia para ele, dando energia potencial para ele, aumentando a energia potencial dele. Agora ele tem capacidade de realizar trabalho. Se eu soltar, ele vai gastar essa energia. Gastou energia até chegar no chão. Então a minha energia foi transferida. A energia ela pode ser transferida. E assim, por exemplo, se eu empurro uma mesa, eu transfiro a minha energia que eu comi da minha alimentação, transformando em energia cinética da mesa e também em dissipação de potência pelo arraste da mesa no chão. A gente representa a energia pela letra cursiva E e ela é dada em joules. Mas a gente vai ver que em outras situações ela também pode ser dada em algumas outras unidades mais comuns, por exemplo, quilowatt-hora. A potência é o quanto dessa energia varia no tempo. É uma variação de energia por uma variação de tempo. Então a potência é dada em watts, é joule por segundo. Então, se eu exerço uma energia sobre uma mesa, transformando a energia que eu comi em energia cinética, por um determinado período de tempo, eu tenho aí uma potência. Então, eu posso calcular a potência que eu forneci, a potência que a mesa consumiu, entendeu? Então, a gente define a potência pela variação de energia, pela variação no tempo. Por que a gente define potência? Vamos pensar que eu quero comprar um motor e eu quero definir o quanto desse motor consome. O quanto de energia esse motor consome depende do tempo que ele vai ficar ligado. Então, como que eu vou caracterizar ele assim? Esse motor consome 10 joules se eu deixar ele ligado 1 segundo. Ou ele consome 20 joules se eu deixar ele ligado 2 segundos. Então, eu coloco essa característica, o 10 watts. Então, ele tem 10 watts de potência. Claro que não existe um motor de 10 watts de potência, não na aplicação grande de engenharia. Mas esse é o ponto, a gente tem uma característica do sistema e a partir desse valor a gente pode calcular quanto de consumo dependendo do tempo que a gente quiser utilizar. Ou, por exemplo, quanto de energia sonora um alto-falante pode produzir. Então ele pode produzir 10 joules de potência de energia sonora por tanto tempo ligado. Então, ao invés de fazer isso, eu coloco uma característica, uma unidade de característica, que é a potência. A potência vai me dar essa característica, a referência sobre o seu consumo, né? Então, lembrando que das outras aulas, tensão é a derivada da energia pela carga e a corrente é a derivada da carga pelo tempo. Tendo que a derivada da energia pelo tempo é potência, eu posso abrir essa derivada da energia em derivada da energia pela carga e da carga pelo tempo. Então eu tenho que a potência é igual a tensão vezes a corrente. Então, a tensão vezes a corrente vai me dar a potência. A potência que eu forneci, a potência que eu consumi. E essa potência pode ser variável no tempo. Então, se eu tenho uma tensão que varia no tempo, uma corrente que varia no tempo, eu multiplico as duas e eu ainda vou ter uma função que varia no tempo, e é a minha potência. E daí a gente pode fazer várias contas e determinar a potência ativa, a potência reativa, a potência aparente do sistema ou do meu componente. Então, se a potência é derivada da energia pelo tempo, se eu passar o elemento diferencial do tempo para o lado da potência, eu vou ter que a potência vezes a diferencial do tempo é igual ao diferencial da energia. Se eu integrar os dois lados, eu tenho a integral da energia igual à integral da potência no tempo.
Finalmente, a energia em função do tempo menos a energia inicial é igual à integral da potência final menos a potência inicial. No caso, a potência no tempo menos a potência inicial, no tempo zero. Só que potência a gente sabe que é V vezes I. Então, a gente faz a integral de V vezes I, a gente acha a energia de algum circuito, por exemplo. Aí a gente tem alguns exercícios agora. Por exemplo, uma fonte fornece 4 amperes de corrente a uma carga com tensão de 6 volts. Qual a potência fornecida pela fonte? Então, a gente tem 4 amperes, 6 volts. 4 vezes 6, 24. A potência fornecida é 24 watts. Então, a gente tem alguns outros exercícios aí. Tem aí no exercício 3, onde a tensão e a corrente é função do tempo. E a gente vale notar que quando as letras que determinam tensão, corrente, potência ou grandezas são minúsculas, elas demonstram uma grandeza variante no tempo. Por isso, nesse caso e até anteriormente, foi utilizado o V minúsculo, porque ele varia no tempo. Então, aí nesse caso a gente vai multiplicar e fazendo a integral a gente vai poder calcular a energia e tudo mais. Aqui no final estão as respostas. E é isso aí. Fique ligado na próxima.